Então, hoje a minha ideia, né, é terminar de analisar as obras de Tarkovsky, para que depois a gente possa começar já a falar do Robert Bresson. Então, dando continuidade à nossa análise cronológica, vamos falar hoje sobre o espelho. O espelho narra as memórias de um homem chamado Alexei, que, ao que tudo indica, né, está doente. Ao longo do filme, ele relembra aspectos da sua infância, da sua mãe, da guerra, da Rússia. E o filme, né, intercala essas memórias e flashbacks sem uma ordem ali muito específica e também sem nunca mostrar o narrador, né? Nós nunca vemos o Alexei adulto no tempo presente, apenas ouvimos a sua voz, vemos ele criança. No final, nós vemos ali, né, a mão dele na cama, já doente. E fica também implícito que o narrador é uma espécie de alter ego do diretor, já que o trabalho é baseado, né, em lembranças do próprio Tarkovsky. O Tarkovsky começou a pensar nesse filme bem antes de conseguir filmá-lo propriamente. Desde o início dos anos 60, ele já tinha essa ideia, mas ele não conseguia fazer o trabalho porque o Comitê Soviético achava tudo muito experimental, achava o projeto muito experimental e não queriam fazer o filme. Várias pessoas criticavam o roteiro e o projeto por ser uma coisa muito autocentrada nele. O próprio Vadim Yusov, o fotógrafo dele, se recusou a fazer esse filme, por isso o Yusov achou o trabalho abominável do ponto de vista ético, por se focar demais no Tarkovsky, porém, em 73, um novo chefe ali do Comitê Soviético de Cinema acabou aprovando o roteiro, acabou aprovando o projeto, e eles conseguiram filmar esse filme. Todo o processo de filmagem do Espelho foi bem livre. O Tarkovsky reescrevia o roteiro enquanto filmava, adicionava coisas novas. Ele teve a ideia de colocar a mesma atriz como mãe e esposa durante as filmagens e nem tinha noção exata de como seria a estrutura final do filme. Ele tentou estrear o filme em Cannes. Cannes queria o filme, mas a União Soviética não deixou e tentaram empurrar um outro filme de outro diretor para Cannes. O trabalho acabou tendo um lançamento bem limitado e pequeno na União Soviética. E vários cineastas e pessoas do cinema na União Soviética criticaram o filme por ser muito elitista e autocentrado. No livro, ele comenta bastante sobre isso. Ainda assim, no livro, ele também compartilha relatos efusivos sobre o filme de pessoas, né, que gostaram muito do Espelho. Eu gosto muito do Espelho, acho que para mim é o meu favorito dele, principalmente porque acho que vários aspectos das obras anteriores envolvendo memória e sonho deixam de ser uma mera referência para a narrativa principal e se tornam, de alguma forma, a própria narrativa, né? A lógica não linear do sonho e da memória se torna, finalmente, a lógica da estrutura da obra propriamente. Nos outros filmes, ele trabalha com a questão, né, de sonhos e memórias como elementos que complementam uma estrutura principal que, querendo ou não, vai seguir preceitos mais ou menos clássicos, vai seguir ali três atos, né, mais ou menos clássicos. Mas aqui, a estrutura em si é uma espécie de fluxo de consciência em que sonhos, memórias e situações vão se alternando sem uma lógica
dramática pré-definida, né? É um trabalho que vai lidar com temas diversos, mas eu vejo pelo menos dois principais temas aqui no espelho. Primeiro, essa relação entre memória individual e coletiva, tanto no aspecto dele intercalar as suas memórias com a memória da Rússia, com momentos históricos específicos da Rússia, de alguma forma, né? Ele comenta sobre a Segunda Guerra e o destino histórico do povo russo, usa imagens de arquivo, mostra ali o treinamento militar, ele concilia a memória dele com a memória do seu país e mostra que isso é indissociável, como também existe essa relação entre memória individual e coletiva a partir de uma certa perspectiva mais universal. Quando ele mostra, por exemplo, a casa que ele morou, existem grandes chances do espectador se lembrar da primeira casa em que morou. Quando ele mostra a figura da mãe, com esse misto de afeto e tristeza, tem grandes chances de você lembrar da sua própria mãe, na medida em que o filme trata das memórias dele a partir desse tom, né, afetivo, isso faz com que o espectador relembre das suas próprias memórias e até se identifique com esse tom de afeto misturado com nostalgia, com tristeza e até com uma certa angústia em relação a um passado, né, inalcançável. O que nos leva a um possível segundo tema que eu percebo que é esse, entre aspas, distanciamento emocional gerado pelo tempo. Quando o narrador fala da sua mãe, ele tem um tom de culpa, parece que ele quer se reconciliar com a sua mãe, mas não consegue, ou que ele se distanciou dela de modo natural, que acontece, né, com várias famílias, né? Chega um momento em que em que tem um momento em que os seus pais representam muito para você e aos poucos, sem perceber, você se vê distante dos seus pais, né? Acho que o Ozu, quando comenta de algumas relações familiares modernas, também trata muito disso em certos filmes, desse distanciamento familiar, principalmente no contexto pós-guerra e em um contexto moderno de modo geral, né? As famílias modernas tendem a ser mais distantes porque cada pessoa tende a se tornar mais independente. O Ozu trata muito dessa perda de um senso comunitário das famílias e também existe um certo distanciamento emocional da infância, né? Na medida que você cresce, a sua infância vai ficando mais distante, e aqui eu digo distanciamento não tanto no sentido de você parar de sentir nostalgia pela infância, mas um distanciamento de quem você era na infância e até da sua inocência na sua infância. No geral, é um trabalho que mostra esse desejo de reconciliação afetiva do narrador em relação a diversos aspectos da sua vida e até sobre um certo sofrimento do narrador em relação a tudo isso. Acho que, em termos formais, a coisa aí que mais vai chamar atenção no espelho, com certeza é a sua estrutura, né? É um trabalho sem um aspecto linear exato e que alterna ali mais ou menos três tempos distintos, né? E esses três tempos aparentemente são a infância do Alexei,
nos anos 30, durante o pré-guerra, o Alexei jovem durante a guerra, em que teria ali uns 12 anos, e também mostra o que seria o presente nos anos 60 ou 70, com o Alexei já adulto, em que ele tem um filho, tem uma ex-esposa e também está doente. É um pouco difícil de perceber, né, no filme, na hora, esses 3 tempos, porque a ideia dele é justamente embaralhar isso, ele nunca avisa em que ano nós estamos, e a montagem trata as situações como se tudo fosse uma espécie de fluxo poético, como se tudo acontecesse ao mesmo tempo. Eu acho que uma chave para se pensar esse filme é essa ideia de que o Tarkovsky não quer filmar apenas um tempo específico, ele quer evocar uma ideia de camadas de tempo que se sobrepõem. Então, além da montagem evocar esse fluxo mais livre, alguns planos também passam a sensação de que não pertencem a um tempo específico, mas representam uma espécie de junção metafísica de todos os tempos. A ideia dele, com tal estrutura, não é fazer um trabalho autobiográfico, em que ele vai, né, relembrar de certos fatos e ilustrar isso na tela. A ideia dele é pensar nas sensações, nas emoções que tais fatos expressam, que tais fatos representam para ele, e organizar o filme a partir de uma estrutura poética, de uma forma poética que é ditada por essas situações. Nesse ponto, é uma estrutura que remete mais a um livro da Clarice Lispector, ou a um livro de um autor que se utiliza de um fluxo de consciência, do que a uma estrutura clássica, né? Existe sim uma lógica ligando uma sequência na outra, mas é uma lógica sensorial, né? Uma cena se transforma em um eco visual ou sentimental da cena anterior. O som do vento que você escuta em um plano te leva a um outro plano com um som semelhante que se passa em um outro tempo. Então, o que dita a montagem já é uma lógica mais transcendental, que agrupa imagens que passam sensações semelhantes que não podem ser verbalizadas. Parece que o filme todo já é, né, um grande efeito transcendental nesse ponto. Todo plano já é uma janela direta para isso. E outra coisa bem interessante da estrutura é que várias cenas funcionam de modo isolado. Por exemplo, o encontro da mãe no começo com o médico funciona de modo isolado. A cena em que o Alexei conversa por telefone com a mãe também funciona de modo isolado. O flashback da mãe na tipografia também. Todas, quase todas as sequências do filme possuem um apelo isolado muito forte, são cenas que sozinhas são muito boas e são, né, importantes dramaticamente, mas, ao mesmo tempo, elas se conectam sentimentalmente com outros momentos. O encontro com o médico, no começo, vai, de algum modo, rimar com a mãe no gramado no final do filme. O plano em PB da mãe chorando na tipografia vai rimar com o plano em cores dela chorando em casa, que vai rimar com o close na janela da ex-esposa do Alexei, né? Coloquei aqui esses 3 momentos, até o plano é mais ou menos parecido, né? Só a expressão da esposa que muda aqui um pouco.
E os personagens, né, se tornam também espelhos de outras figuras, né. A mãe nos anos 30 e a esposa na época atual são interpretadas pela mesma atriz, pela Margarita Te Terikova. O filho do narrador no tão presente, o Ignat e o narrador aos 12 anos também são interpretados pelo mesmo garoto. Então, são cenas isoladas, são personagens definidos, mas que se confundem com outras cenas, que se confundem com outros personagens, são rimas dentro desse grande poema audiovisual, né, que é o filme, que é o espelho. Acho que outro aspecto estético bem relevante e que vai de encontro com várias coisas que nós já falamos do Tarkovsky é que, apesar de todos os aspectos mais experimentais, entre aspas, ele vai tirar muito do seu apelo transcendental também de um registro mais direto da realidade. Tem, por exemplo, uma cena no início, quando o personagem do Anatoly está indo embora, após conversar com a mãe na cerca, que é um bom exemplo disso, né? Eu vou exibir essa cena específica aqui para vocês. Depois eu comento mais sobre ela. Я это уже слышал. Мне это не грозит, я же врач. А как же палата номер 6? Так это же он все выдумал, сочинил. А знаете что? Приходите к нам в Тамшино. Послушайте, У нас там даже весело бывает. у вас кровь Где? за ухом. С другой стороны. А, Свиданий наших каждое мгновенье мы праздновали, как богоявленье, одни на целом свете. Ты была Então, quando ele está indo embora, né, após conversar com a mãe na cerca, tem esse vento aqui, né, essa rajada de vento, e devido ao vento, ele volta a olhar para ela, e até quando o vento chega perto da câmera, até dá a impressão que o olhar dele gerou, né, aquele vento, gerou aquela rajada, ele fica parado ali, meio desnorteado, aí só depois ele vai embora e começa o poema do Arseny Tarkovsky. Então, você não sabe por que ele ficou olhando para ela, e o trabalho também não vai evidenciar o motivo. Parece que ele ficou hipnotizado pela figura dela, não existe, um motivo aparente, mas você sente algo muito forte aqui, você sente uma presença que vem de um outro lugar, vem da terra, vem do vento, e
tal sensação foi gerada a partir de uma representação bastante realista, né. Existem, outras cenas em que novamente um aspecto realista, um aspecto naturalista que é preservado em seus detalhes ali mínimos, gera um efeito dramático e poético singular, gera um efeito, assim, né, de quase catarse nesse sentido. Ainda nessa questão, né, de abordagem mais realista, existem vários planos em que a luz do sol, a luz natural, ou pelo menos uma ideia de luz natural, potencializa um aspecto estético ou dramático na cena. Aquele close na personagem da esposa, enquanto o Alexei conversa com ela, trabalha muito com isso, que seria essa primeira imagem que eu coloquei aqui. A luz que vem da janela deixa, né, a expressão dela e deixa a sua figura com mais nuances. Já é uma cena com nuances, porque você não sabe se os 2 estão brigando ou estão só conversando, e essa luz no rosto dela torna a sua figura mais misteriosa, mais fascinante. E no final também, nessa segunda imagem que eu coloquei aqui, quando ele mostra os pais no gramado, existe um trabalho muito sutil com a luz do sol que vem da esquerda. Parece muito aquela luz solar mais doce de fim de tarde. De fato, Tarkovsky era conhecido por esperar, né, horas para filmar uma externa, para conseguir ali uma luz sutil, mais perfeita. Ele raramente estiliza tais cenas, seja através da luz ou da cor. Ele preserva esse aspecto aí mais naturalista. Inclusive no livro, né, como eu já disse, ele rejeita essa concepção de que o cinema deveria evidenciar tanto as cores. Para ele, uma abordagem naturalista perfeita seria com cores pouco saturadas ou mesmo até em preto e branco, segundo ele. Agora, tratando um pouco dos planos sequências desse filme, é interessante como mesmo quando ele faz algum movimento de câmera mais complexo, como todo aquele plano sequência antes das crianças saírem para ver o incêndio no começo, mesmo nesses casos, existem elementos nas cenas que passam uma ideia mais realista, mais cotidiana. Nesse plano específico, você vê uma garrafa caindo do nada que deixa tudo muito mais espontâneo. E até em outros planos na casa, a câmera ela vai ter movimentos rígidos, mas movimentos independentes e que passam uma certa espontaneidade. É um filme em que a câmera não vai apenas seguir os personagens, ela parece que age por conta própria. Não é como no Andrei Rublev, em que a câmera tem o tempo dos atores, tem o tempo das cenas, em que um ator levantou, a câmera vai levantar junto com o ator. Aqui não, aqui a câmera ela tem o seu próprio tempo. Vou mostrar aqui a sequência com os planos que eu citei, que na verdade é posterior ao que eu acabei de mostrar aqui.
Индии мы праздновали, как богоявленье, одни на целом свете. Ты была смелей и легче птичьего крыла, по лестнице, как головокруженье, через ступень сбегала и вела сквозь влажную сирень в свои владенья с той стороны зеркального стекла. Когда настала ночь, была мне милость дарована, алтарные врата отворены, и в темноте светилась, и медленно клонилась нагота. И, просыпаясь, будь благословенна, я говорил, и знал, что дерзновенно мое благословенье. Ты спала, и тронуть веки синевой вселенной к тебе сирень тянулась со стола, и синевою тронутые веки спокойны были, и рука тепла. А в хрустале пульсировали реки, дымились горы, брезжили моря, и ты держала сферу на ладони хрустальную, и ты спала на троне, и, Боже правый, ты была моя. Ты пробудилась и преобразила вседневный человеческий словарь, и речь по горло полнозвучной силой наполнилась, и слово «ты» раскрыло свой новый смысл и означало «царь». На свете все преобразилось, даже простые вещи, таз, кувшин, когда стояла между нами, как на страже, слоистая и твердая вода. Нас повело неведомо куда. Пред нами расступались, как миражи, построенные чудом города. Сама ложилась мята нам под ноги, и птицам с нами было по дороге, и рыбы подымались по реке, и небо развернулось пред глазами, когда судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвою в руке. Дуня! Ах ты, Господи! Дуня! Паша! Ну что же это, Паша? Пожар, только не орите. Пожар! Ну, попадись ты мне. А может, это не наш Митька? А может, он там? Может, он сгорел? А Кланька где? А? Кланька? Кланька! Чего? Então, apesar da câmera seguir a ação em cena, ela vai ter, né, o tempo dela para observar tudo. Não é como nas cenas que eu mostrei do Andrei Rublev, em que a câmera, né, vai seguir o tempo dos personagens, né? A mãe tá aqui no canto, parada. Были, и рука Ela vai sair, mas a câmera permanece por um tempo ali. Mas depois ela começa a andar devagar no tempo dela. Daí encontra a mãe de novo. E a mãe tá na janela.
E a câmera ela vai se virar para a janela no tempo dela também. Ó. Então é uma câmera, né, muito mais independente, com um olhar muito próprio, né? Como se fosse alguém ali dentro com eles. Ou aqui quando as crianças saem da mesa, eles saíram, a câmera ficou ali filmando, quando nada, aí vai e cai a garrafa. Então é uma abordagem muito menos objetiva, né? Do que a gente viu no Andrei Rublev, por exemplo. Até essa garrafa caindo, ela reforça um efeito mais espontâneo, como foi aquele evento que a gente viu naquela outra cena, né? O tempo da câmera não é mais o tempo dos personagens, é um tempo independente desse olhar da câmera. É uma câmera observadora com uma vida própria, como se fosse mesmo uma entidade observando aspectos daquele entorno. É como se essa câmera entidade se intrigasse por elementos específicos daquele entorno. Até o modo como, às vezes, os personagens de fato olham para a câmera, meio que atesta, né, essa presença, né? Quando a câmera vira aqui para a mãe, ela olha para a câmera, você sente algo parecido, né? Aqui, ó. Человеческий словарь и речь Parece que ela olhou para a pessoa que veio do lado dela e depois olhou para a janela. по горло полнозвучной силой наполнилась. E no final também, na cena final, ela também vai olhar para a câmera. Então, mesmo nisso, a gente sente, né, um aspecto aí mais esotérico, mais místico, mesmo que sejam planos, sequências e movimentos muito rígidos e bem ensaiados, eles passam essa leveza, eles passam essa questão de que a câmera é um olhar que flutua naquele espaço, como se a câmera fosse o olhar ativo e afetuoso do Tarkovsky, né, rondando aquele espaço da sua própria infância, da sua própria memória. Em relação a um efeito, né, catártico mais intenso, acho que o final do filme é um grande exemplo. Eu cheguei a mostrar a cena final desse filme na primeira aula do curso, mas vou mostrar de novo para a gente falar mais sobre ela, porque realmente é uma cena chave do filme e do cinema dele como um todo. Тебе кого больше хочется, мальчика или девочку?
Então, essa cena, ela mostra, né, os pais, né, do narrador ainda sem terem filhos, com ele perguntando se ela quer ter um filho, menino, menina ou menino, e ela sintetiza várias das questões que eu coloquei, tanto pelo modo que é filmada, ela é filmada de modo totalmente naturalista, ela filma a realidade concreta que está sendo encenada para a câmera, não coloca nenhum efeito, não distorce a realidade, não estiliza a luz, como também pelo efeito que ela causa. Através dessa abordagem na naturalista, ela passa um certo efeito catártico que sintetiza o filme e que é difícil de verbalizar. Ela é anterior a todas as fases de trauma e dor do filme, então remete ali a um certo estado de graça anterior a tudo isso, a partir dessa ideia de um retorno ao útero familiar, né? Em termos práticos, ela alterna a imagem do casal, dos pais, com a imagem da mãe já idosa, que no filme é interpretada pela mãe do Tarkovsky, com os filhos pequenos. Então, é uma imagem, digamos, impossível, porque é a mãe do teu presente, a mãe do narrador, com os filhos pequenos dos anos 30, e ao fundo nós vemos ainda uma figura que parece ser a mãe jovem fumando, para ver isso aqui, né? Coisa bem sugerida, né? A mãe ali. Então é uma cena com uma situação impossível, né? Você tem a mãe idosa do tempo atual com os filhos dos anos 30 e atrás a própria mãe jovem lá dos anos 30. E em termos formais, ela é, entre aspas, simples. Acho que a força está além desse traveling grandioso que mostra a mãe idosa com os filhos, está muito na força do rosto da atriz aqui, da mãe jovem. Não, o Tarkovsky ele vai descer a câmera até o casal. Acho que ali ele vai usar uma grua. Ele dá um zoom na mãe quando ela se levanta, e quando ela se levanta, o sol já vai incidir de modo específico no seu lado esquerdo. Aqui ele vai ter essa grua aqui. A câmera desce. Ele vai dar um zoom agora. E aqui tem essa luz do sol, né, bem específica no rosto dela. Ela vai ter ela vai ter essa expressão assim muito ambígua, né? Meio que de felicidade, tristeza, medo, algo sereno, tudo ao mesmo tempo, como se como se esse rosto aqui final não mais fosse o rosto apenas da mãe, não mais a expressão apenas da mãe nos anos 30, mas a expressão, né, de todas as figuras femininas que ela encarna, né? Como a mãe nesse filme é uma entidade, né, atemporal, é um símbolo do tempo e da origem das coisas. Esse close, ele dá uma aura é quase que uma aura de sacralidade, né, para essa figura. E também é um plano em que a atriz ela vai olhar para a câmera de relance e vai revelar também esse aspecto, né, de uma câmera, entidade independente,
olhando ela, né? Como se por um segundo ela deflagrasse ali a presença dessa câmera, desse narrador, desse filho, desse cineasta olhando para ela como se ela soubesse, né, da presença dele. É bem de relance aquela hora, né? Quase sem querer, assim. Quase sem querer. Dura alguns frames apenas.